É com alegria que eu queria que você recebesse, dando glórias a Deus, o pastor Leonardo Teixeira. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Vem para cá, pastor. Aleluia. E queria apresentá-lo, é claro que ele vai fazer isso, mas apresentá-lo da forma como tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Conheci o pastor Leonardo, pastor Léo, que na época nem pastor era, né? Ainda era diácono, né? E me lembro que uma das coisas que conheci primeiro dele foi a sola dos pés, do sapato dele, porque por muitas vezes vi o pastor Léo, na época diácono Léo, quebrantado. Então a única coisa que eu via era ele de joelhos, então eu via muito os pés dele. E depois de algum tempo, ali no centro evangelístico, quando cheguei, na época o pastor Robério, tive a oportunidade de conhecê-lo e logo ele assumiu, e ele vai falar um pouquinho sobre essa história, uma congregação, um grande desafio, e muitos anos se passaram. Hoje ele está numa outra nação, e aí eu tive a oportunidade de reencontrá-lo, então chamei para um café e a gente estreitou laços também. Na época, a pastora Renata também lá. Então, é com carinho que eu te recebo aqui diante da igreja e digo que essa casa é também a sua casa, é o lugar que Deus usou para alcançar você, esse ministério, né? Sinta-se à vontade e que a gente possa desfrutar de um momento de comunhão e também de partir de um pão espiritual. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu estou muito alegre, confesso, um misto de sentimentos. Por quê? Porque em 1998 eu aceitei Jesus no Centro Evangelístico Internacional de Alcântara, em São Gonçalo. E em 98, 31 de maio de 98, eu fui batizado nas águas no Centro Evangelístico Internacional de Icaraí. E na ocasião o pastor Custódio ainda estava lá e ele reunia os batizandos assim na frente do altar e falava assim: meia volta vou ver. Aí a gente virava, né, para ele, né, são soldados, vocês são soldados e aqui tem pastores. E quando ele falou isso, eu peguei aquela palavra. Falei: eu vou ser um pastor para a glória de Jesus, eu tenho um chamado. E o pastor Custódio, daquele jeito dele, né, vocês vão ser obreiros do Senhor, vão ganhar vidas para o Senhor. O pastor Custódio é um evangelista, né? Está com o Senhor, mas tempo que ele esteve na terra, ele evangelizava, viajava, fazia missões, capítulos da Adonep pelo mundo inteiro, e eu tive o prazer de visitar muitos capítulos da Adonep também, com alguns irmãos lá do SEI de Icaraí, e fiquei ali no SEI de Alcântara algum período. Ali no SEI de Alcântara eu cheguei a ser auxiliar de trabalho, que era auxiliar. Primeiro você era separado para ser auxiliar, para ficar em observação, para ver se você era aprovado para ser um diácono. Então eu fui auxiliar e fui professor da escola dominical, porque em 1999 eu comecei a fazer um seminário de teologia, que na época o pastor de Alcântara era o pastor Douglas. Ele fez EPOI no Rio de Janeiro, e aí eu fiz EPOI também no Rio de Janeiro, onde o meu pastor havia feito, que eu queria seguir. A gente quer seguir o caminho dos nossos líderes, dos nossos pastores. Então fica aqui a dica para você, meu irmão. Você tem um chamado? Segue aí os passos do seu pastor em nome de Jesus. E aí em 2002, na ocasião, o pastor Roberto era líder dos jovens lá em Alcântara e eu era o vice-líder dos jovens. E havia uma reunião do SEI no sindicato aqui em Cabo Frio. Começou no sindicato, com esse médico que o pastor falou. E aí eles alugaram ali, do lado do antigo Extra, um imóvel pequeno, e o pastor Roberto era evangelista, veio para cá, assumiu a congregação, um ponto de pregação ali. E aí o pastor Roberto ficou 1 ano aqui, e depois ele falou: Léo, cara, Deus está fazendo uma coisa linda aqui em Cabo Frio, ora a Deus para você vir para Cabo Frio. E eu orei ao Senhor, e eu já cheguei em 2002, no final de 2002, ele já havia mudado para ali do lado do antigo Bingo ali. Ali era o Centro Evangelístico Internacional, nós chegamos ali. Eu cheguei ali já como diácono e eu fui o primeiro líder de jovens do Centro Evangelístico Internacional. Amém?
Tem um legado aí, irmãos, em nome de Jesus. E eu estou muito grato a Deus por estar aqui, porque eu era professor da escola dominical e o pastor Rafael e a pastora Carla foram meus alunos de escola dominical. O senhor lembra disso, pastor Rafael? Eles eram meus alunos de escola dominical. Eu dava aula para eles, esse irmão, e ele sentava assim na frente, sempre muito querido, sempre falando pontualmente e colocando coisas para edificar a aula, ele e a Carla. A gente teve um envolvimento assim no ministério muito grande, foi maravilhoso. E assim, pastor Rafael, eu quero dizer algo para o senhor. O senhor sabe que nós começamos o projeto da compra desse terreno aqui ainda lá. E eu trabalhei com jovens para a gente levantar sementes para comprar esse terreno. A gente fez cantina, a gente trabalhou, a gente fez muitas coisas para comprar esse terreno e nós sonhávamos com essa igreja. E hoje chegar aqui e ver essa igreja linda, com essa excelência, com esse povo de Deus maravilhoso, ver o que Deus está fazendo, eu estou como a rainha de Sabá, irmão. Vamos aplaudir a Jesus. Ficou melhor do que a gente sonhava, ficou melhor o templo, a estrutura. E eu quero dizer outra coisa, eu estava ali, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Passaram alguns homens de Deus por aqui, mas assim, foi para esse tempo que o Senhor te levantou, pastor Rafael, porque essa igreja precisava de um homem com um coração ensinável igual ao seu, com um coração simples igual ao seu, e uma pessoa com entendimento de administração que o Senhor tem para cuidar da obra de Deus e da igreja do Senhor. Por isso que a igreja está linda desse jeito. Parabéns, parabéns. Fico feliz, muito feliz, porque nós temos sementes aqui. Eu sou prata da casa, eu sou oriundo desse ministério. Embora hoje, estando em outro ministério, porque o Centro Evangelístico, nesses 26 anos, passou por alguns ventos. O diabo tentou, de algumas maneiras, interromper essa obra, mas Deus é fiel, amém? E nessas guerras, nessas lutas todas, eu assumi o Centro Evangelístico Internacional de Arraial do Cabo. Tinha lá um ponto começou igual começou aqui, e eu fui como presbítero assumir o SEI de Arraial do Cabo. E fiquei lá um período no SEI de Arraial do Cabo, e aí naquela ocasião o ministério passou um vento, e eu fui abençoado e fiquei lá em Arraial do Cabo. E na época o pastor Douglas era o pastor do SEI de Caraí. Eu liguei para ele e falei: pastor, aconteceu tudo o que aconteceu, eu estou aqui em Arraial do Cabo, eu tenho 2 viúvas aqui em Arraial do Cabo, tenho algumas famílias congregando aqui, e eu não quero abandonar esse povo que Deus me deu aqui para voltar para Cabo Frio, para congregar em Cabo Frio de novo. E o pastor Douglas, naquela ocasião, ele falou para mim: você está abençoado para ficar aí, para tocar a obra aí. E ali nasceu a Eclésia em Arraial do Cabo. E a Eclésia já está ali em Arraial do Cabo 17 ou 18 anos que nós estamos ali em Arraial do Cabo. De Arraial do Cabo nós viemos para Cabo Frio. De Cabo Frio nós fomos para São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia nós estamos em São Gonçalo, Niterói, Paraíba, Sergipe. E hoje eu pastoreio a Eclésia em Miami. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu recebi o chamado de Deus lá no SEI de Alcântara e no SEI de Cabo Frio aqui. Deus confirmou várias vezes o meu chamado. Várias vezes eu recebi palavras que eu ia para as nações. E naquela época, querido, eu ainda não tinha saído do Rio de Janeiro. Eu olhava para o céu e falava: Deus, como que será isso? Como que isso vai acontecer na minha vida? Hoje a gente está vivendo as promessas de Deus. Hoje a gente está vivendo os sonhos de Deus. Irmãos, eu estou acompanhado da minha esposa, a pastora Renata. Coloque-se de pé, minha linda, por favor. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dessa mulher de Deus abençoada. E nós constituímos uma família linda. E eu queria pedir aqui para o pessoal colocar a foto da minha família. Tem algumas pessoas que estão aqui que nos conhecem há muitos anos. Tem alguém aqui da minha época do Centro Evangelístico aqui? Levanta a mão assim, deixa eu ver se tem alguém. Acho que não. Olha, tem um lá embaixo, lá, olha, glória a Deus. Uma alma, aleluia, da minha época, lá atrás. Eu sou de 2002. Quem mais? Tem alguém dessa época? Johnson e Aline, glória a Deus, estão ali também. São dessa época lá
do SEI de Cabo Frio. Gente, essa aqui é minha família. Deixa eu apresentar para você. Você está aí, varão? Esse varão já tocou teclado lá em Arraial com a gente também, viu, irmão? Aleluia. O último retiro de carnaval que eu fiz em 2019, ele estava lá. Você lembra? Isso mesmo, glória a Deus. Bom, meus irmãos, estou aqui com a minha esposa, já apresentei a vocês. Ali, à esquerda da minha esposa, meu filho Ítalo. Meu filho Ítalo casou esse ano lá nos Estados Unidos, está casado, levita na casa do Senhor. Está liderando lá o Ministério de Louvor e Adoração da nossa igreja em Miami. Meu filho está fazendo medicina nos Estados Unidos, para a glória de Deus. A esposa também é estudante de medicina. Olha o que Deus faz na vida da gente. Viu, irmão? Deus tira a gente de São Gonçalo, lá de Lodebar, para fazer algo lindo na vida da gente. Amém? Se tem alguém de São Gonçalo aí, me perdoa, viu, irmão? Eu posso falar que eu nasci lá, tá bom? Então, meu filho Ítalo, a minha filha Karen é uma pastora, irmãos, uma bênção. Está lá servindo, liderando jovens na igreja, fazendo uma obra linda. Fez Cefenai lá no Texas, se preparou lá no Texas, estudou e agora está nos ajudando lá à frente da igreja. Vai casar agora ano que vem também. Chegou o varão. Olha, meu Deus do céu. E que coisa linda, gente. Vale a pena a gente orar. Você que tem filho solteiro ainda, que está orando pelos seus filhos, vale a pena orar pelas esposas e pelos esposos dos seus filhos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu conheci um jovem, né? Num dia de Thanksgiving lá nos Estados Unidos, eu abracei um jovem e aí o Espírito Santo falou comigo assim: você está abraçando o seu futuro genro. Na primeira vez que eu abracei, ele nem conhecia minha filha ainda. E aí eu fui todo tremendo, falei com a minha esposa, Deus falou que eu abracei o meu genro. Um ano depois, o garoto estava na minha mesa, sentado, pedindo para namorar minha filha. Meu Deus do céu. Então, a minha filha Karen está estudando odontologia nos Estados Unidos, uma bênção, e servindo a Deus. E aqui o pequenininho, o Isaac vai fazer 16 anos agora, em janeiro, levita na casa do Senhor, toca teclado, está estudando high school, está fazendo high school lá nos Estados Unidos. E, queridos, hoje essa é a minha maior credencial, a minha família. A minha família está no altar, toda a minha casa serve a Deus e nós estamos fazendo a obra do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Amém? E com fruto desse trabalho, desse ministério que Deus nos deu, nos confiou, que começou aqui no Centro Evangelístico Internacional, nesse ministério, ao qual eu tenho muita gratidão. Tenho muita gratidão ao pastor Custódio, aos pastores que cuidaram de mim, aos pastores que ministraram sobre a minha vida, a igreja sede em Caraí. Quando eu passo ali, eu lembro que eu fui batizado nas águas ali. Quando eu passo toda vez aqui em Cabo Frio, em frente a essa igreja, eu lembro da minha história aqui no Centro Evangelístico, de como eu cheguei aqui e tudo que Deus tem feito. E o ministério está avançando, a obra está avançando. E a minha esposa, inspirada por Deus, há 2 anos atrás, a minha esposa recebeu uma direção de Deus de escrever um livro ao Senhor. E eu também queria fazer menção que nós estamos sendo cuidados pelo apóstolo Ari Caetano, da comunidade evangélica de Vila da Penha. Amém? E a nossa cobertura espiritual são os nossos pais espirituais, é o nosso paizão, ele e a apóstola Maria Denise do Nascimento. A apóstola Maria Denise é a irmã do pastor Marco Antônio, da comunidade da Zona Sul, no Rio de Janeiro. Então, eles cuidam da gente já há alguns anos e, inclusive, nós estamos voltando para os Estados Unidos sexta-feira e estamos levando os nossos apóstolos para passarem um tempo conosco lá nos Estados Unidos e na nossa igreja também. Vai ser uma bênção. E é muito importante a gente falar isso porque a gente precisa ser cuidado, né, pastor? A gente precisa ter cobertura espiritual e líder, pastor, precisa prestar conta. Precisa ter cobertura, precisa ter orientação, precisa de quem dê a direção e de quem cubra a sua vida. Amém? E aí minha esposa fez uma mentoria externa nos dias de hoje, foi uma bênção do livro do nosso apóstolo e Deus deu uma direção para ela que ela deveria escrever um livro. Então ela escreveu um livro Mulher de Valor. Esse livro aqui, ele tem um conteúdo maravilhoso, abençoa demais a vida das mulheres. Tem um capítulo aqui que é muito especial, que eu sempre falo dele, eu gosto muito, é o capítulo de número 6, que diz assim: a esposa faz bem ao marido que ama. Aleluia.
Aí ela fala do bem que ela faz na minha vida, aleluia. E do bem que uma esposa precisa fazer ao seu marido. Então, marido, presenteia a sua esposa lá atrás, os livros vão estar lá atrás, presenteia, vai ser uma bênção. Aí ela me incentivou, pastor, a escrever um livro para homem, homem de valor. Mas vou falar uma verdade para o senhor, eu fiquei desanimado de escrever para homem. Porque lá na igreja, isso é só lá em Miami, tá, irmãos? Aqui isso não acontece. Lá na igreja as mulheres estão trabalhando, as mulheres estão atuando, os pequenos grupos de mulheres são os mais cheios. Eu falo, meu Deus, a mulherada está cheia do Espírito Santo, está trabalhando. Aí ia marcar alguma coisa com os homens, meia dúzia. Que luta. E as mulheres falando comigo, pastor, fala com meu marido, pastor, chama meu marido, pastor, busca meu marido, pastor, empurra meu marido. E eu falava, meu Deus, Jesus, me ajuda com esses homens. O que eu vou aprontar? E eu escrevi o livro até a metade e depois desanimei. Eu falei, Senhor, esses homens aqui, o que está acontecendo? Aí o meu genrinho falou de uma reunião de homens lá em Orlando que deu numa segunda-feira 1.000 homens. 1.000 homens. Eu falei, meu Deus, 1.000 homens numa reunião, que maravilha. Aí Deus falou comigo, se você parar, os outros vão parar também. Você não pode parar. Aí eu continuei escrevendo, acabei o livro e saiu Homem de Valor. Minha irmã, apresentei o seu marido. Aqui eu falo de legado, falo do problema da falta de paternidade, o que acontece com a falta de paternidade na vida do homem, os problemas que acontecem. Eu falo também sobre finanças, que tem sido um problema na vida de muitos homens. Os homens têm problema com a vida financeira. Lá nos Estados Unidos eu tirei uma licença de consultor financeiro licenciado na Flórida. Então eu tive que estudar, fazer curso para ser um consultor financeiro. E entendi que nós brasileiros, essa área da finança, a gente entende muito pouco, porque a gente não tem uma cultura. Meu filho estuda de finanças na escola, sobre finanças. Então eu falo sobre finanças e falo também que o marido faz bem a sua esposa. Deus me deu uma revelação sobre Eucana. Eucana, marido de Ana, pai de Samuel, fala para Ana assim, Ana, por que choras? Por que está triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Irmão, para nós sermos melhor do que um filho só já é difícil. Camarada, melhor do que 10 filhos? E aí eu falo que Eucana é o homem de valor, é o marido nota 10. Porque nessa passagem Deus me deu 10 características de Eucana. E eu coloco aqui nesse livro 10 características. Eu vou falar uma para você. Eucana se preocupava com a saúde mental da esposa. Ana, por que choras e por que está triste? Será que os homens têm tido a sensibilidade de perceber se a esposa está feliz ou está triste? Eucana tinha essa sensibilidade. E Eucana também era um homem diferenciado, porque tudo que Ana pedia, ele dava para ela em dobro. Tudo que a tua mulher te dá, você dá em dobro para ela, irmão? Você libera o cartão de crédito para ela e fala, vai minha filha, deixa Deus te usar. A outra já deu um glória aqui. Eucana era esse marido. Então, minha irmã, compra e fala, começa a ler desse capítulo que o pastor falou, em nome de Jesus. E aí minha esposa escreveu Liberta-me, que conta a história dela, como Jesus transformou a vida dela, libertou. Tem experiências maravilhosas aqui e fala sobre uma vida de liberdade no espírito, amém? Livro da pastora Renata. E aí nós dois juntos escrevemos Casal de Valor. Eu não quero ficar muito tempo falando aqui dos livros, mas esse livro também aqui vai abençoar seu casamento, vai abençoar sua família e vai edificar a sua vida. E esses livros que estão aqui são do pastor e da Carla. Ele me presenteou e eu estou voltando aqui a semente. E porção dobrada, viu, pastor? Deus abençoe. Amém? Irmãos, sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Jonas, Antigo Testamento, livro do profeta menor, Jonas, capítulo 1. Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Prometo ser breve, irmãos, e eu prometo, amém? Duas coisas você tem que duvidar. A primeira é quando a sua mulher fala, já estou indo, quando ela está se arrumando. E a segunda é quando o pastor fala, vou ser breve. Aleluia. Muito grato a Deus de estar aqui com vocês, irmãos. Uma alegria, uma honra.
Os irmãos encontraram o livro do profeta Jonas, capítulo 1, está aqui também no telão se você quiser acompanhar. Diz assim as Sagradas Escrituras, meus irmãos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, fala conosco nessa noite através da sua palavra. Ministra, querido Espírito Santo, aos nossos corações. Domina as nossas mentes e leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da tua palavra, toda mente sofismada, toda incredulidade, nós cancelamos e repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor da glória, que no abrir e fechar dos meus lábios nessa noite, o Senhor venha falar a cada coração. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós te agradecemos e nós oramos ao Senhor no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Aleluia. Meu irmão, eu vou estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Se essa palavra falar o teu coração, meu irmão, você tem liberdade para dar glória a Deus, amém? A palavra diz: onde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade, e o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar, então você tem liberdade. E eu trago uma palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, porque foi no centro evangelístico que eu recebi o meu chamado. Foi no centro evangelístico que eu recebi um chamado que um dia eu seria um pastor. E muitas vezes, em reuniões de jovens, retiro de jovens lá em Itaipuaçu, eu fui ministrado, eu recebi palavras proféticas lá,
que seríamos ministros de Deus nas nações da terra. E hoje eu estou aqui como uma resposta de Deus para a igreja, para falar para você que Deus cumpre a promessa. Que Deus cumpre a sua palavra. Amém? Então o tema dessa mensagem é: não fuja do seu chamado. Baseado no texto de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Meus irmãos, Deus sempre chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Eu vi ali o livro do pastor Rafael sobre os improváveis. E Deus escolhe os improváveis. Pessoas comuns para coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas extraordinárias, porque nosso Deus é um Deus das coisas grandes, e as grandezas de Deus estão diante daqueles que creem e diante daqueles que querem acessá-las. Então Deus sempre chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. E quando Ele nos chama, não é porque somos mais capazes, mas porque Ele vê em nós a disposição de obedecer a sua palavra, de obedecer o seu chamado. Jonas, no entanto, no texto que nós lemos aqui hoje, ele tentou fugir desse chamado. Ele tentou fugir do propósito de Deus. Ele ouviu a voz de Deus claramente. O Senhor falou para ele: dispõe-te, levanta-te e vai para Nínive. Mas ele decidiu ir para o lado oposto. Ele decidiu ir para Tarsis. E ele desobedeceu ao chamado de Deus. Jonas, ele representa muito de nós, pessoas chamadas, mas que em algum momento quiseram fugir do chamado, quiseram fugir do propósito. Fugimos não porque não ouvimos a Deus, mas porque temos medo do que Ele pediu. Quantas pessoas que fogem do seu chamado porque têm medo daquilo que Deus pediu. Tem medo até mesmo do lugar que Deus quer enviá-la. E acaba fugindo do seu chamado. Fugimos às vezes também por insegurança, ou talvez por orgulho, ou porque achamos que o nosso plano é melhor do que o chamado de Deus. Mas quem foge do chamado, inevitavelmente entra em tempestades que poderiam ser evitadas. Isso me faz lembrar quando Deus chama Noé e fala para Noé fazer uma arca. Eu sei que aqui eu estou falando para uma igreja que tem muitos empreendedores aqui, mas Noé recebeu um chamado do Senhor. Noé, faz uma arca porque eu vou acabar com tudo, Noé. Eu vou mandar um dilúvio. Faz a arca, coloca os animais, vai entrar você e a sua família, eu vou fechar a porta da arca. E aí eu imagino Noé entrando para dentro da mata, cortando madeira, cortando madeira, cortando madeira, cortando madeira. E Noé fez um estoque de madeira antes de construir a arca. E aí eu imagino o povo daquele lugar indo até Noé, falando: Noé, estou precisando construir algumas coisas, estou precisando construir uma casa, estou precisando construir um barco, me vende um bocado dessa madeira. Olha que negócio rentável seria para Noé começar a ser vendedor de madeira. E quantos irmãos não acabam tendo a mesma atitude como essa? Acabam fugindo do chamado. Noé não fugiu do chamado. Noé não virou o maior madeireiro da sua época, porque ele ficou no propósito até o final. Mas quantas pessoas fariam dessa maneira? Noé poderia ser o maior vendedor de madeira daquele tempo, irmãos. O maior empreendedor, o maior empresário, de sair do propósito de Deus. Mas ele não fez isso, ele ficou firme no propósito, edificou a arca, o dilúvio veio, ele foi salvo com a sua família. Quantos que agem como Noé, receberam o chamado de Deus e no meio do chamado, abandonaram o chamado para viver um projeto pessoal, para empreender, para crescer, para prosperar e saíram daquilo que Deus mandou eles fazerem. Assim surge uma pergunta central com essa situação aqui de Jonas, de ter desobedecido o Senhor. O que acontece, irmãos, quando nós fugimos do nosso chamado? Baseado nesse texto de Jonas, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que acontecem quando nós fugimos do nosso chamado. Número 1, primeiro, a nossa vida desce e nunca sobe. Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para o barco, Jonas desceu para o porão do barco, Jonas desceu para o mar,
Jonas desceu para o ventre do grande peixe, e do ventre do grande peixe, Jonas já estava descendo para as entranhas. 7 níveis de descida, quando a gente foge do chamado de Deus. Toda fuga espiritual é um declínio. Toda fuga do chamado é uma descida. Quem desobedece à voz de Deus perde altitude, irmão. Quem desobedece à voz de Deus nunca sobe de nível, muito pelo contrário, só desce, 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 desce. Não há como fugir do propósito e continuar crescendo. A desobediência nos empurra sempre para baixo, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Toda vez que você tenta evitar o que Deus te mandou fazer, sua vida começa a descer. Mas quando você se levanta e obedece, Deus te faz subir novamente. Quando você se levanta para obedecer, Deus te faz subir novamente. O texto diz que o Senhor chama Jonas e fala para Jonas: Jonas, dispõe-te e vá à cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs a ir para Tarso. Meus irmãos, dispõe-te, se dispor. Sabe, um dos maiores desafios que eu estou tendo como pastor nesse tempo é encontrar pessoas disponíveis para fazerem a obra de Deus. Ou pessoas se disponibilizarem para fazer a obra de Deus. Porque Deus não chama ninguém desocupado. Sempre todo mundo vai estar ocupado. O problema é se a gente quer se disponibilizar para fazer a obra de Deus. Deus pede a Jonas para se disponibilizar para fazer a obra de Deus. Ele não se disponibiliza para fazer a obra de Deus, ele desobedece, mas ele se disponibiliza, o texto diz, ele se dispôs a fugir da presença de Deus. Então a vida dele desceu. E quem foge do chamado, quem é desobediente, a vida nunca sobe, ela só desce. Segunda coisa, pagamos um preço maior quando fugimos do chamado do Senhor. A Bíblia diz que ele pagou um preço no barco, comprou uma passagem para ir para Tarsis. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Nínive ficava mais perto e Tarsis era muito mais longe. Então ele pagou um preço muito maior para fugir da presença de Deus, para ir para um lugar mais longe do que está indo para o lugar onde Deus havia enviado, onde Deus havia mandado Jonas ir anunciar a palavra de Deus. Fugir de Deus custa mais caro do que obedecer, irmãos. O preço que a gente paga desobedecendo é maior do que o preço que a gente paga obedecendo. Eu vou repetir. O preço que a gente paga fugindo do chamado e desobedecendo é muito maior do que o preço que a gente paga obedecendo a Deus. Jonas pagou um preço muito maior. E o preço não foi só em questões de valores, foi um preço do que aconteceu com a embarcação toda. Colocou todo mundo em risco da embarcação. E como é que pode um camarada fugir de Deus e ainda conseguir dormir, gente? Você vê que o cara está indiferente, você vê que o cara não quer fazer a vontade de Deus, e ele ainda deita no porão do navio e consegue dormir, amém? Então o preço da culpa, do arrependimento tardio, das oportunidades perdidas, é muito maior, irmãos. É melhor pagar o preço da obediência do que o custo da fuga. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu vim aqui, nessa noite, com muito carinho, com muito amor, trazer essa palavra para o seu coração. Não fuja do seu chamado. Não fuja do propósito do Senhor. Entra na direção daquilo que Deus tem. Às vezes coisas estão acontecendo com você, você não está nem entendendo. Irmãos, eu abri uma loja com meu pai, foi em 2007, em 2008. Meu irmão, que guerra que eu arrumei para a minha vida fugindo do meu chamado. A coisa não andava, a coisa não dava certo, era uma guerra, era uma luta. E aí Deus falou comigo, não é o que eu tenho para você, não é o seu chamado. Abre mão disso e volta a fazer o que eu tenho para a sua vida, para o seu ministério. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que têm um chamado de Deus e sabem que têm um chamado de Deus. Porque os chamados de Deus, Deus fala com eles, meus irmãos. E se Deus te chamou, meu irmão, obedece.
Me ajuda aí, fala para o irmão que está ao seu lado, olha, obedece. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece, meu irmão. Deus te chamou, fala, Senhor, faz como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero, Senhor. Eu vou atender o chamado do Senhor. Eu lembro que eu falava isso, Senhor, eu não sei como é que eu vou para as nações, mas se o Senhor vem em mim, um homem com coração, para estar indo para as nações, me chama que eu vou. Deus só precisa olhar o seu coração e ver que o seu coração realmente quer obedecer à vontade dele. Ele só precisa olhar aí para o seu coração e ver se o seu coração está disponível para atender o chamado dele. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que muitas pessoas estão fugindo do chamado. Eu lá em Miami, eu tenho falado com o pessoal, meu irmão, não vem para a igreja não, vem para o culto. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não vem para o culto. A falta do culto faz com que as pessoas não sejam ministradas, faz com que as pessoas não sejam, tocadas por Deus. E é aquele culto que você vem, abre teu coração para ouvir a voz de Deus, para receber do Senhor, para ser impactado pela palavra e para ter a nossa vida mudada, para ter a nossa vida transformada. Eu creio em nome de Jesus, Deus trouxe você para um culto como esse, para ouvir uma palavra como essa, porque Deus tem um chamado na sua vida. E Deus quer cumprir esse chamado. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava orando sobre essa palavra e Deus falou comigo, eu tenho pressa. Eu tenho pressa e tem muita gente parada, pastor Rafael. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Tem muita gente parada, desapercebida, desatenta e andando até em direção errada. Mas hoje Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para você entrar na direção do teu chamado, para você andar na direção daquilo que Deus tem para você. Escute o que eu vou te falar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Deus não para pela metade, Deus vai completar, Deus vai cumprir. Irmão, se é para Jesus, aplauda para Ele, porque Ele é digno de honra e de glória, amém? Deus não vai parar o que Ele começou na sua vida não, meu irmão. Aleluia. E é melhor obedecer, é melhor fazer uma reflexão e falar, Senhor, eu estou aqui, estou recebendo essa palavra, e acabar o culto, procura logo o pastor, irmão. Pastor, conta comigo, eu estava fugindo. Eu estava igual a Jonas, fujão. Mas eu estou aqui, estou me apresentando. Conta comigo, pastor. Porque nós, pastores, precisamos de pessoas que peguem firme conosco, irmão. Estamos precisando de pessoas que nos ajudem a conduzir o rebanho, que nos ajudem a cuidar do povo, que nos ajude verdadeiramente como homens de Deus a estar orando, intercedendo, cuidando das vidas, cuidando do povo. E o Espírito Santo está falando comigo, está cheio de gente aqui, meu irmão, com um chamado especial de Deus, um chamamento divino do céu. Pessoas que Deus derramou talentos, pessoas que Deus deu dons, que o Espírito Santo deu dons para você. O Senhor te viu aí no seu porão, o Senhor te viu aí dormindo, irmão. Acorda em nome de Jesus, porque hoje, meu irmão, o Espírito Santo me trouxe aqui para trazer essa palavra para você. É uma palavra de despertamento. Não é um despertamento para te jogar para fora do barco, é um despertamento para o teu chamado. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor já nasce sobre ti. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Efésios 5,14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Levanta, meu irmão. O Espírito Santo está falando comigo. Alguns estão como Elias na caverna, feridos, machucados, deprimidos, desolados, não acreditam mais na igreja nem no ministério, agora querem ficar na igreja só sentando e se alimentando, mas Deus te chamou, irmão, e o Senhor manda te dizer, sai dessa caverna, ponha-te de pé nessa rocha e eu vou falar contigo. Sai da caverna em nome de Jesus, irmão. Apresenta-te a Deus. Aí Elias falou, Senhor, mataram todo mundo, só eu fiquei. O Senhor falou, Elias, para com isso. Eu preservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Tem muita gente séria, tem igreja séria,
Tem homens de Deus sérios, tem pastores sérios como o pastor Rafael, homem de Deus, que Deus está fazendo uma obra linda na vida dele, não só na igreja, mas no ministério todo, porque Deus vê o coração do homem. E queridos, essa obra vai precisar de mais obreiros, de mais líderes, de mais pessoas que se levantem com o coração íntegro diante de Deus. Eu costumo dizer que nós não estamos precisando de líderes, não. Nós estamos precisando de homens de Deus que sejam bons exemplos. Líder tem um monte, mas bons exemplos são poucos. Eu me lembro que eu tive uma crise numa época do meu ministério, e aí eu comecei a falar com Deus, né? Senhor, eu não consigo mais ver uma referência, não consigo ver mais um modelo de um homem de Deus que eu possa me espelhar, que eu possa seguir, que eu possa me inspirar. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Seja você esse homem. Seja você esse homem. Seja você esse líder. Inspire pessoas, cuide de pessoas, discipule pessoas, prepare pessoas, levante pastores, levante obreiros, implante igrejas, espalhe a minha mensagem, que eu vou te levar. Quem está entendendo isso? Meu irmão, talvez você está aqui buscando resposta e você é a resposta. Ah, você não entendeu. Vou tentar desse lado aqui, tá, irmão? Depois eu volto aí. Irmão, talvez você está aqui buscando resposta e você é a resposta. Vamos pro lado de lá. Irmãos, você está aqui buscando resposta, talvez você é a resposta de Deus. Aleluia, eu creio nisso, meu irmão. Você está aqui buscando resposta, talvez você é a resposta de Deus para essa geração, para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te trouxe aqui para Cabo Frio, te plantou aqui no centro evangelístico, para você ser um instrumento vivo, poderoso, para anunciar boas novas de salvação, porque a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a curar os enfermos, a pregar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! É para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós, e se o Espírito está sobre nós, Ele nos ungiu, e a unção é para a terra, a unção é para esse tempo. E se você tem um chamado de Deus, tem uma unção especial de Deus sobre a tua vida, para você atender o chamado. E a unção é para pregar, a unção é para curar, a unção é para libertar, irmãos. E há uma unção sobre o centro evangelístico para a gente evangelizar as nações da terra. Há uma unção, meu irmão, de missões nesse ministério. Há uma unção apostólica nesse ministério. São homens implantadores de igreja, levantam líderes, pastores. Meu irmão, você está num lugar, numa terra fértil, você está num ambiente profético, espiritual, onde o lugar é um celeiro, aonde os meus amigos, maiores pastores que eu conheço, foram pratas dessa casa também. Esse ministério levanta obreiros para todos os lugares. Tem igrejas que são outras denominações que vocês não têm ideia. Se você perguntar a história, me converti no centro evangelístico. Aceitei Jesus no centro evangelístico. Fui discipulado lá pelos líderes e os pastores do centro evangelístico. Essa igreja é um celeiro, irmãos. E eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você, meu irmão. Alguns têm um chamado e estão fugindo, mas outros, Deus vai te tirar de trás das malhadas. Deus vai te tirar do anonimato. Ah, mas eu venho na igreja e ninguém me vê, mas Deus vê você. A Bíblia diz que Samuel foi para a casa de Jessé, ninguém estava vendo Davi, mas Deus viu Davi atrás das malhadas e mandou chamar Davi. Deus viu você. E Deus vai te tirar desse lugar aí, desse esconderijo, meu irmão, e vai te colocar em evidência, vai te ungir, vai te capacitar e vai te usar para que o nome dele seja engrandecido e glorificado, porque ele é Deus, irmão.
Creia nisso em nome de Jesus. Não fuja do seu chamado. Quando nós fugimos do nosso chamado, nós jogamos fora o que não era para jogar fora. A Bíblia diz que na embarcação os marinheiros lançaram no mar as cargas preciosas para aliviar o navio. Quantas vezes, fugindo do chamado, jogamos fora relacionamentos, jogamos fora princípios e até sonhos que Deus nos deu, irmãos. Cuidado para não lançar fora o que Deus colocou em suas mãos por causa de uma decisão precipitada. Às vezes tentamos aliviar o peso da vida, mas estamos eliminando o que Deus queria usar. Aí saímos jogando fora os princípios, aí a gente sai jogando fora valores e tantas coisas vão acontecendo, meu irmão. A gente vai aliviando as cargas. Quarto lugar, quando nós fugimos do chamado, nós criamos conexões erradas. Jonas entrou num navio com pessoas que não faziam parte do seu destino. Por causa da sua presença, todos entraram em tempestade. Quem foge do chamado se conecta com gente errada e acaba levando os outros à crise. Quem foge do chamado senta em mesas erradas. Mas eu vim aqui trazer uma palavra. Hoje Deus está mudando você de mesa. Hoje Deus está mudando a sua mesa. Você tem sentado em mesas que Deus não quer você sentando nessas mesas. Mesas simbolizam aliança, confiança, comunhão. Amém? Então Deus está mudando você de mesa, em nome de Jesus. Quando nós fugimos do nosso chamado, Deus vem para nos resgatar. Escute o que eu vou te falar. A baleia que parecia um castigo de Deus, era na verdade o resgate de Deus. A baleia não foi para disciplinar, a baleia foi para resgatar. Deus, quando te chama, Ele não vem para te disciplinar. Ele usa os subterfúgios para te resgatar, para te trazer de volta para o propósito, para o chamado pelo qual Ele tem na nossa vida. Mesmo quando desobedecemos, Deus não nos abandona. Ele usa às vezes situações extremas para nos salvar de nós mesmos. Deus sempre envia um peixe, irmãos, para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. O peixe veio engolir o Jonas para proteger Jonas, para salvar Jonas e para levar Jonas de volta para a direção de Deus. Então o peixe veio, salvou Jonas do mar, protegeu Jonas da tempestade e do mar revolto, e o peixe foi e levou Jonas, cuspiu Jonas lá em Nínive. Deus usa o peixe para trazer a gente de volta para o chamado. Sabe essa guerra que você passa por você estar fugindo do seu chamado, essa luta? Esse é o peixe de Deus, mas não é para te disciplinar, é para fazer você voltar. Porque no Novo Testamento eu vejo Deus fazendo dessa maneira, agindo com graça, com amor, com misericórdia. Mas no Antigo Testamento eu vejo Deus colocando um freio na boca e um anzol no nariz e trazendo de volta. Mas graças a Deus pela sua misericórdia, e graças a Deus por essa palavra nessa noite, Deus está me trazendo aqui hoje para dizer para você, meu irmão, volta para o seu chamado. Atende o seu chamado, não fuja do seu chamado. Você está numa rota diferente, volta para a rota de Deus. Irmão, o lugar mais seguro para a gente estar é trabalhar onde Deus está trabalhando. Irmão, trabalhar onde Deus está trabalhando é mais produtivo, e Deus está trabalhando aqui no seio de Cabo Frio. Eu vou repetir, trabalhar onde Deus está trabalhando é mais produtivo. Deus está trabalhando nesse ministério, Deus está trabalhando nessa igreja, Deus está fazendo coisas lindas, Deus está fazendo coisas tremendas, Deus tem projetos para essa igreja local, Deus tem projetos para esse ministério. E se você está aqui, você não é fruto nem obra do acaso não, meu irmão, é porque Deus conta com você para essa obra. Deus conta com você para esse projeto. Então não fuja do chamado de Deus. Em último lugar, para a gente encerrar, não fuja do seu chamado, porque se você fugir do seu chamado, Deus vai te levar novamente para a direção do seu chamado. Assim como Ele fez com Jonas, mandou a baleia foi, levou Jonas lá para Nínive. O mesmo Deus que permitiu o peixe engolir Jonas, fez o peixe levá-lo exatamente ao lugar do propósito. Deus é especialista em transformar o lugar da queda no ponto de partida para uma nova missão. Aleluia.
Mesmo quando você tenta fugir, Deus move céus, mares e criaturas para te colocar de volta no seu propósito. Deus nunca vai desistir de você. Eu vou repetir. Deus nunca vai desistir de você. Jonas fugiu, mas Deus foi atrás dele. Você pode até tentar mudar de cidade, de plano, de rota, mas o chamado de Deus te alcançará aonde quer que você vá. Aonde quer que você esteja, você vai ouvir a voz do Senhor te chamando. Assim como Samuel ouviu: Samuel, Samuel. Moisés, no meio da sarça ardente, Deus vai chamar o seu nome e você vai ouvir a voz do Senhor. Não fuja, obedeça. Deus não quer te punir, Ele quer te realinhar. E hoje Ele está te chamando novamente. Dispõe-te, levanta-te e vai, e cumpre a chamada de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Se você tem um chamado de Deus e você está aqui, coloca a mão no teu coração. Quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Você tem um chamado de Deus? Eu vou orar por você. Agora eu quero orar pelo segundo público aqui hoje. Talvez você está aqui, você tem um chamado de Deus e você anda na direção contrária do chamado de Deus. Eu também quero orar por você. Você está igual a Jonas. Você está indo para o lado oposto do chamado de Deus para a sua vida. Hoje eu vou orar por você e Deus vai realinhar você aqui em nome de Jesus. Deus vai realinhar você aqui em nome de Jesus. Vai te trazer de volta para o propósito. Vai te trazer de volta para a direção daquilo que Ele tem para a sua vida. Deus me trouxe aqui para falar isso para você hoje. Sua vida é especial para o Senhor. Deus vai usar você como instrumento vivo, poderoso nas mãos dEle. Vidas serão tocadas através da sua vida. Vidas serão libertas através da sua vida. Famílias serão restauradas através da sua vida. Casamentos serão restaurados. Pessoas serão libertas dos vícios da bebida, das drogas, da pornografia, através da sua vida. Tem pessoas, meu irmão, precisando do teu sim hoje. Tem pessoas precisando do seu eis-me aqui, envia-me a mim. Conta comigo, Senhor. Pastor, eu tenho chamado, mas eu ainda não me preparei. Procura o seu pastor, ele vai te orientar. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma o teu povo nessa noite, neste lugar. Tua palavra foi ministrada, meu Deus, nós não queremos fugir do nosso chamado. Nós não queremos tampouco andar na direção contrária do propósito e do chamado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera poderosamente nessa noite, manifesta o teu poder e a tua glória, repreende todo o mal, em nome de Jesus, que seja uma noite do Senhor recalcular a rota da direção, do propósito e do chamado dos teus filhos neste lugar. Existem pessoas aqui que têm um chamamento especial, um chamado divino, um chamado celestial, um chamado para pregar, um chamado para anunciar as boas novas de salvação, um chamado, meu Deus, para orar e os enfermos serem curados, um chamado para orar e os cativos serem libertos, serem transformados, serem curados, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, toca nessas pessoas nessa noite, que haja um renovo na vida dos teus filhos neste lugar, e que eles se posicionem na direção do Senhor, que eles atendam o chamado, que eles andem na direção do chamado. Existem almas lá fora perecendo, existem vidas perecendo, famílias sendo desfeitas, Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui dentro com um chamado divino para essas áreas. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, que os teus filhos sintam os seus corações queimando, Senhor, para cumprirem o ID do Senhor. Eu abençoo a vida do teu povo. Eu me alegro por estar aqui nessa igreja nessa noite. Eu te louvo pela vida da liderança dessa igreja.
pastor Rafael, pastora Carlos, demais pastores, os obreiros dessa igreja que disseram sim para o chamado do Senhor. Eu te louvo pelo sim de cada um deles, eu te louvo pelo chamado de cada um deles, eu te louvo porque eles disseram sim e estão andando na direção do Senhor. Mas hoje é noite, Senhor, de realinhamento, hoje é noite de posicionamento, hoje é noite de renovo, hoje é noite de coisas novas, e eu profetizo, Senhor, um tempo novo na vida dos teus servos, um tempo novo na vida dos teus filhos. Eu profetizo um levantar do Senhor, eu profetizo uma graça do Senhor sobre a vida dos teus filhos nessa noite, e declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, Senhor, algo novo começa na vida dos teus servos. É uma noite de divisor de águas, é uma noite de mudança, é uma noite de transformação, é uma noite, Senhor, aonde o teu Espírito Santo está agindo neste lugar, levantando uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja avivada, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que amam a tua palavra e que amam as vidas, Senhor, e dizem sim para o Senhor. Eu abençoo teus filhos, Senhor, eu entrego a vida de cada um deles no teu altar, eu apresento o chamado deles diante do Senhor e profetizo um novo tempo sobre a vida dos teus filhos, sobre essa igreja, sobre esse ministério. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito Santo nesse lugar. Eu te louvo, eu te agradeço e eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.